Boa noite, bem-vindas, bem-vindos. Que alegria encontrá-los em mais essa noite, bem-vindas. A Marina, a doutora Valéria, a Luísa, a Rê, bem-vinda. A Rê, minha aluna, a Adriele, já sabe do que nós falamos das crianças. Ju, minha querida, bem-vinda. Rafa, bem-vindos e bem-vindas nesse encontro de hoje, porque aqui é um encontro entre mães, entre pais, entre educadores, professores, catequistas, todos os que têm alguma responsabilidade, né, com as crianças, porque nós somos responsáveis do futuro de todas as crianças, das nossas, né, e também daquelas que a gente serve. Rosane, minha amiga, bem-vinda, Daiane. Que alegria, viu, encontrá-las em essa noite. Marcela, minha querida, bem-vinda, manda um beijinho pro João, os meus amiguinhos aqui do perfil. Que alegria, viu, gente? Realmente fico muito feliz da gente poder se encontrar para estar falando de um assunto tão importante quanto esse. O cuidado, não somente com a saúde, mas também com a educação dos nossos filhos, dos nossos sobrinhos, dos nossos alunos, seja qual for, né, a nossa função na vida dos pequenos, né? E é importante que a gente tenha, de fato, um olhar atento para o que está acontecendo, e essa... é uma missão, é uma grande missão realmente, porque tudo nos leva a pegar o que é mais fácil muitas vezes, mas o que momentâneo às vezes é fácil, resulta depois difícil num futuro, quando a situação às vezes fica difícil, né? Tanto de saúde quanto de educação. São inúmeros os casos que eu recebo de pessoas que me contam, de mães que se abrem comigo, né? Que devido a uma série de coisas foram levadas a deixar que as coisas caminhassem em um modo que agora está difícil de reverter algumas situações. Não somente de saúde física, mas de saúde psicológica. Porque, como a gente sabe, muitos dos nossos pequenos hoje, já jovens, que começam a entrar numa fase delicada de pré-adolescência, têm cometido alguns graves danos, né? Erros, e a consequência é difícil, é grave. Mas vamos ver pelo lado bom, que nós vamos ver com Santo Edgarda como melhorar, como mudar, como pegar as rédeas em mão. Então nós vamos pegar as rédeas dessa situação em mãos. Nós temos assim uma santa, doutora da igreja, 850 anos praticamente, que naquele tempo já curou crianças, ela recebeu na enfermaria dela. Tem um caso que eu gosto muito de ver, porque eu consigo identificar claramente que era uma criança que tinha uma intolerância ou uma alergia alimentar, que chegou muito debilitada, e ela cuidou daquela criança. De um dia para o outro, essa criança recuperou a saúde. Lógico que a gente já sabe que Santa Edgarda era santa e ela realiza muitos milagres. Eu digo realiza, porque eu digo no tempo presente, devido àquilo que eu já recebi. Então, como eu gosto sempre de falar, que eu não sou exemplo de nada, mas eu sou testemunha do que os remédios e a medicina e a espiritualidade de Santa Edgarda podem fazer nas nossas vidas. Então, me incluo sempre, porque realmente são muitas bênçãos. Então, eu quero acolher quem está chegando agora. Bem-vindas, né? Bem-vindos para esse nosso encontro, essa nossa aula sobre a Santa Edgarda para as crianças. Você fica pensando, mas gente, como assim? Uma freira falou sobre crianças? Ela falou, eu vou ler o texto, porque vocês sabem que eu gosto de falar, mas eu gosto de ler os textos de Santa Edgarda que eu traduzi, porque antes de chegar aqui, de eu transmitir, já chegou para mim, né, esse texto nos meus olhos, eu entender como que ela pode ter visto isso daqui sem uma ecografia, porque o que ela viu é uma ecografia, é mais do que uma ecografia, é uma ressonância magnética, não sei qual que é o exame mais sofisticado para ver nos detalhes o que acontece desde o momento da fecundação. E isso a gente vai tratar dentro de uma aula lá no nosso curso, que Santa Edgarda considera, gente, o momento da concepção. Então não é quando a criança já nasceu, como é do momento que ela foi concebida. Quando nós fomos concebidos, naquele momento ali, acontece a nossa formação, a nossa personalidade, o nosso caráter e tudo aquilo que a gente vai desenvolver ao longo da vida, a nossa missão. Então, no momento da concepção, isso é lindo. Vamos ao que ela fala, olha só.
A gente sabe que o pai e a mãe são a base biológica, mas é Deus que sopra a alma imortal na criança recém-concebida. Então, do momento desse encontro, né, começa, né, o grande milagre da vida. Santa Edgarda diz o seguinte: então, como Deus quer e como ele dispôs que fosse, chega o sopro da vida e toca o corpo como um vento forte e quente, como o vento que sopra contra a parede ressoando e penetra e se injeta em todas as fendas daquele vulto, ou seja, aquele óvulo que começou a se multiplicar. Isso é incrível, incrível. E desse modo, cada parte dos seus membros se dividirão suavemente, assim como as flores se abrem ao calor do sol. Mas até então essa forma é tão impotente que não pode se mover. E, portanto, fica deitada como se dormisse e respirando fracamente. E o sopro o atravessa, permeando-o e fortalecendo-o na medula e nas veias, para que ganhe força suficiente para reter o sangue. Então o bebê, como se estimulado, repentinamente se move, e a mãe o sente. E a partir daquele momento continuará se movendo. Então, olha aqui. Quando que a gente vê isso? Quando uma mulher começa a gestar, ela não sabe que ela está gestante, né? O bebezinho vai se formando. Daí, no momento que ela nota que não tem mais o ciclo, aí quer dizer que ela vai suspeitar que ela está gestando, mas ela já está gestando. E ali o bebezinho realmente está... Tudo conforme descrito. Hoje, a ciência mostra isso, a gente vê isso através de microscópio, através dos exames mais sofisticados. E ela fala do momento que o bebê vai começar a mexer. Então, quando o bebê se move, quando ele já tá com algumas semanas, né? E aqui tem todo, então muitos, os textos são enormes. Eu trouxe esse daqui para que a gente, antes daqui a gente queira curar os nossos filhinhos aqui, com 5, 7, 10, 12 anos, 16 anos, daí para frente, mas tudo começa ali, nessa base... desde o momento da concepção, desde o momento que a mãe está gestando, depois do nascimento, e ali vão prosseguindo com todo esse nosso percurso lindíssimo, né? A gênese da gestação da criança. As fases que compõem esse milagre, que é um milagre, nós somos um milagre, como a gente pode imaginar, né? Que Deus preparou tudo isso para nós e nos deixou aqui através dos escritos de Santa Hildegarda. Então, a nossa dote é generosa, são 50 bilhões de células, cada uma com 46 cromossomos, como a gente sabe, e tem toda a parte científica que nós sabemos como atualmente devido aos estudos, né, aos microscópios no tempo de Santa Hildegarda. Deus, o grande criador, como que uma máquina pode saber mais do que quem nos criou? Não tem como, né? Então, por isso que ela detalha tudo nos mínimos detalhes. E o nosso corpo é o nosso templo, onde está a nossa alma, a alma invisível, né? Mas que mantém tudo vivo, graças ao sistema nervoso. Ah, finalmente chegamos. Vocês acharam que eu ia chegar, já ia falar do chá, de tudo? Não, quis falar dessa formação. Porque é importante que a gente entenda que o corpo, a alma, a formação, como iniciou, como começou, como são feitos os nossos filhos. Então a gente vai ver nossas crianças, né? E como que aconteceu isso tudo. E por que daí acontecem essas doenças hoje? Ou por que um tá com isso, o outro tá com aquilo, o outro desenvolveu isso? Temos que observar tudo, porque a gente falou ontem na live de ontem que Santa Hildegarda, ela trata a causa, ela busca a prevenção, olhar aonde começou. Então não é só tô com dor de cabeça, eu tomo remédio para dor de cabeça. Eu tenho que ver por que eu estou com dor de cabeça, da onde que surgiu minha dor de cabeça, o que eu comi que me fez mal, ou a situação que eu vivi, ou que o ambiente, ou a contaminação, se eu tenho uma série de coisas. Isso aí a gente vai aprendendo sempre lá no nosso curso dos remédios, detalhado, passo a passo. Mas aqui, por enquanto, eu vou trazendo todo esse conteúdo também, em modo que a gente entenda dessa nossa bagagem, que nós já estamos carregando, importante que nós colocamos em prática, né, e usamos. Então, a felicidade e a saúde das crianças também depende do desenvolvimento espiritual da personalidade. Então, crianças fortes e felizes precisam de 7 lições espirituais na vida. E essas 7 lições espirituais eu vou falar num outro momento. Agora a gente vai falar mais dessa questão mesmo de tratamentos de saúde. Mas é necessário que voltemos e a gente possa ver as 7 virtudes necessárias para que as crianças possam crescer
bem. Porque essa é a fase onde o amor constrói e o descaso, a ausência de amor, né? A ausência, vamos falar assim, pode destruir a formação de uma criança. Então, para nominar um outro grande santo que eu tenho uma admiração muito grande, que ele é o meu pedagogo, São João Bosco, Dom Bosco, famosíssimo, ele diz o seguinte, que nós devemos formar bons cristãos e honestos cidadãos. E ele nos dá um passo a passo também, que veja como os santos têm sintonia entre eles, né? É muito de acordo com aquilo que o Santo Edgardo indica também na parte espiritual da criança, né? Aí eu vou falar uma coisa agora que vocês vão poder ficar um pouco assim. Então, Santo Edgardo, ela compara a infância como um chiqueiro. Pois é. Santo Edgardo fala isso. E a gente sabe que, por natureza, as crianças são egoístas. Devido ao pecado original. Entende? Então, tudo bonitinho, criancinha, tudo bem. Não, não é tudo bem. Porque tem ali essa necessidade do batismo. Essa necessidade, porque eles são culpados, as crianças são culpadas. Nossa, que escândalo, Lilian tá falando isso? Tô falando isso. Porque é uma culpa, mas sem ação consciente. Então, tem a necessidade do batismo e tem a necessidade de direção de que a família, né, ou de que as pessoas que estão próximas, os catequismos, conduzam essa criança pelo caminho do bem, porque são as duas das vias, ou você vai para cá ou você vai para lá. E isso tudo está envolvido também a saúde, porque o cuidado não é só o físico, mas o cuidado também espiritual. Então a gente sabe que a criança se coloca em risco. Então assim, acho que a prova maior dos anjos são as crianças, meu Deus, quantas situações de liberação, de libertação, de cuidado dos anjos que a gente vê com relação à criança, né? E o que acontece nos dias atuais? Tem uma caça, uma situação terrível de destruição, não só das famílias, mas também das crianças. Então, a gente vê as inúmeras tentativas sempre não sei se eu posso usar algumas palavras aqui, mas assim, de destruição mesmo da infância da criança. Então tem uma série de invasões que a gente tem que cuidar. Isso tudo aí traz também os vários problemas. Então a gente pode falar TDAH, vou nominar uns mais leves aqui, porque tu sabe que o tema é polêmico, né? E várias outras situações, né? Então é importante a gente cuidar isso daí, para que as crianças não venham experimentar, né? Então elas têm que aprender a regular o orgulho, a humilhação, a inveja, a arrogância, a desobediência. E para que tenhamos crianças assim com essa questão da obediência também, porque a inocência, veja, a Marina tá falando que justamente é o que, né, o mal que é roubar a inocência das nossas crianças, e com isso rouba a saúde, rouba a paz, rouba tudo das famílias, porque acaba virando uma grande guerra, até mesmo nas casas, né? E aí entra a questão também da obediência. Eu vou contar uma coisa. Tem uma minha amiga lá, que ela fica assim, ela falou, nossa, o teu filho te obedece, né? Ela fica tentando descobrir como que ela faz para que o filho dela desobedece. Que daí ela falou até pro filho dela, mas você é só desobediente mesmo ou você é surdo? Mas, assim, aquelas situações que às vezes você perde o controle, porque vai juntando muitas as situações e é um caso... Aí ele respondeu para ela que ele é surdo, né? E às vezes, de fato, a criança pode estar surda. Porque ela me contando, meu filho vive doente, tá cheio de catarro, vive tomando antibiótico 2 vezes por mês, e não sei o quê, e não me obedece, não me escuta. De fato, a criança estava com o nariz entupido, ouvido entupido, e às vezes tem que ver isso, Ali. Às vezes não obedece, às vezes ela tá, de repente ela realmente ouve um pouco mal. Então, esse filho da minha amiga, ele estava realmente cheio de muco, de catarro, e ela começou a fazer as inalações de água de mar, esses cuidados, olhar mais atentamente, comunicação de coração com ele, entendeu? Que você senta na frente do teu filho, olha no olho dele e não precisa falar nada. Entende? Porque você tem que falar com o coração, através do olhar a ele, que ele consiga ouvir o teu coração e que você consiga ouvir o coração dele, ou dela, né? No caso da tua filha. As situações vão mudando e a gente tem que mudar o quanto antes, para que não aconteça as coisas terríveis, que eu não vou falar de coisa ruim aqui, gente. Tem muitos casos terríveis para contar, mas eu não vou contar porque eu acho que não é necessário, né? Amanhã ou depois, o que eles recebem, os acessos, as coisas que ele vem, e aquilo vem marcado, fica dentro.
entende? Entrou no olho da criança, entrou no cérebro, ficou aquele sinal. É difícil depois de tirar essa memória. E essa memória reflete no corpo, reflete na saúde, entende? Então, excessos de açúcares, excesso de telas, excesso de brigas, excessos de confusão, excessos de gritos, entende? Então, procure não gritar. Não inalação. Inalação. Você coloca aqui com a toalhinha assim em cima e esse vaporzinho vai passando pelo narizinho das crianças e vai liberando esse catarro e esse muco, a água de mar. Isso mesmo, Vel, minha querida. A ordem durante a refeição. Veja que eu comecei falando da formação, a gente falou um pouco de educação, porque vai na saúde na mesa. Pensa cada um comendo num lugar, o outro come na frente da televisão, o outro come fora, o outro come na rua. Não tem essa união também ali. Como que daí você vai implantar esse sistema de alimentação que é remédio? Então, os vários remédios universais de Santo Edgardo que pode ser utilizado pela criança como tratamento, tem que estar estabilizado em algum momento. Sim, que tem os horários escolares, tem os horários dos vários compromissos, e tá tudo bem. Mas tem que ter o horário, né, que você vai estar junto com os seus filhos. É de manhã, no café da manhã? É no fim da tarde, no fim do dia, que vocês vão tomar aquele chazinho juntos? Ou é logo no início do dia, ou logo após o almoço? Mas e como que é esse almoço? Como que é esse jantar? O que vocês estão colocando na mesa e como que tá comendo? Porque daí depois, só um chá não vai adiantar. Ou vocês sabem que eu gosto também de utilizar assim as pedras de Santo Edgardo para as crianças que tem pouca indicação. Mas em qual horário vai ser utilizado? Qual que é a pressa que você vai ter de que essa criança fique curada? Porque não tem coisa mais ruim do que um filho doente, daí um sara, o outro adoece, o outro fica doente, o outro tem febre, o outro desenvolve alguma outra coisa, a mãe não dorme. Olha, gente, a falta de sono, alimentação, faz com que a pessoa fique mais nervosa. Faz com que a pessoa fique mais em situação difícil. Então, é bom colocar na previsão todas essas situações ali. Então, eu sei se eu tô com um filho doente, eu vou ter que cuidar sim. Mas eu sei que depois, no dia seguinte, eu vou estar mais cansada. E eu tenho que estar atenta aos meus atos. Porque o meu cansaço pode fazer com que eu fique mais sensível, né, a alguns fatos, mais, sei lá, mais chateada, com mais raiva, respostas, mas e uma coisa vai puxando a outra. Então é importante esse estabelecimento do dia a dia, né, de impostar essa rotina ali e cuidando. Então a ordem na refeição é uma, jantar cedo é outra, dormir cedo é outra. Especialmente para as crianças, elas têm que ter uma hora, o tempo de sono suficiente, porque Santo Edgardo diz o seguinte: quando a gente dorme, a nossa medula se regenera. Eu acho isso incrível, o que ela fala. Então, ela fala dos sonhos, dos 5 tipos de sonho. Então, a criança não dorme bem, vem para a cama dos pais, volta essa criança, tem uma pedra de jaspe, faz a higiene do sono, para que ela possa ter uma noite de sono tranquila, garante ela que tá ali, que tá seguro, que tem os cuidados. Aí tem uma série de técnicas que podem ser utilizadas para que a criança durma bem. Então, tem que ter ali a ordem na refeição, ordem nas horas de sono e a quantidade suficiente de sono. Né, os cuidados com aquilo que entra o que a criança vê, porque daí o que ela vê vai refletir nesse sono durante a noite, o que ela ouve, ou os gritos, palavrão, palavras ruins, etiquetas, xingamentos, isso tudo eu não tô nem considerando, porque não tem que ter, né, a gente vai cuidar disso tudo aí dentro dos remédios de Santo Edgardo que fazem parte. Então a gente tem que ensinar a criança a ter confiança, autoestima, segurança, empatia, apego com aqueles que o educam. Então, que ele tenha realmente essa segurança total. A Marina tá falando, travesseiro de betônica, ele também é indicado contra pesadelos. E importante também que a gente tenha noção do que causa pesadelo nos nossos filhos ou mesmo em nós, né? Quantas vezes a gente tem sonhos ruins, né? E vamos às curas. Deixa eu cuidar o tempo, que vocês sabem que eu cuido bastante tempo. Ontem eu me delonguei. Hoje eu vou cuidar um pouco mais, porque nós estamos aqui, ó, tarde da noite. Então, a saúde em Santo Edgardo tem duplo significado na avaliação. O bem-estar físico e a salvação da alma, porque a gente tem que ligar essas duas coisas de um modo, assim, bem certinho, bem fininho, porque não adianta de nada a gente ganhar o mundo e perder a alma. Então, atenção, por isso que a gente já dá essa introdução aqui falando sobre isso aqui.
A gente tem que promover o desenvolvimento integral das nossas crianças e os alimentos têm o efeito ali definitivo. E para a gente preparar esses alimentos, a gente também tem que ter o horário de consumir com os nossos filhos e esses cuidados. Então, a base da alimentação de Santo Edgarda contém os 3 principais nutrientes, que são os carboidratos, gorduras e proteínas. Essa é uma base de Santo Edgarda, que é uma base também da dieta mediterrânea. Então, ela já utilizou isso daí. A gente sabe que para início de tudo, o leite materno é, assim, o melhor dos alimentos, e Santo Edgarda fala, nos primeiros meses de vida. Mas se acontece que não tem possibilidade dessa amamentação acontecer tranquilamente, tem as indicações já atestadas por pediatras que aplicam somente a medicina de Santa Hildegarda, que eu trouxe para dentro do curso dos remédios. Então tá lá as indicações desde bebezinho, mas eu posso dizer que é interessante que a gente dê, até mostrei hoje de manhã, os cítricos. Então, assim, as gotas de limão para garantir a vitamina C para essas crianças e deve ser utilizada diariamente, pelo menos 15 a 20 gotas de limão, ou pode ser uma laranja, ou pode ser um cítrico, né, que contém essa vitamina C para ajudar as crianças. A não ser que a criança tenha gastroenterite, aí tem que cuidar, porque pode, né, que esse ácido aí possa provocar. E daí tem toda a alimentação a partir do 6º mês, que a gente vai para frente. Vou considerar que as crianças mamam e comem bem, né? A gente pode ser colocado ali também um mingauzinho com aveia, e tem todas as indicações lá. O chazinho a partir dos 6 meses de funcho pode ser introduzido. No meio tempo, enquanto está em amamentação exclusiva, tudo aquilo que vai para o bebê passa pela mãe. Então, tudo que eu quero dar para o meu bebê, eu vou consumir. Então, chá de funcho, a mãe já sai da maternidade tomando ele. O caldinho de mocotó, os legumes, as frutas, o abermos, que é o mingau de Santa Hildegarda, os alimentos mais integrais, de preferência os orgânicos, quem puder fazer esse investimento, que realmente é interessante. E evitar, né, os industriais ali, e as gorduras, açúcar branco, comida, e fazer comidinha caseira. O melhor de tudo é comidinha caseira. Aí a gente vai com alimentação saudável, aquelas indicações de Santo Hildegarda que a gente pode ter todos os dias na nossa casa, que são os biscoitos para os nervos, pode dar para as crianças a partir de 1 ano. Fazer sempre o teste. Então, como que faz esses biscoitos? Fazer uma pausa para falar dos biscoitos. Ele é um biscoito fácil de fazer. A gente não pode ficar dentro da medicina, dentro dos remédios de Santa Hildegarda, ficar fixo ali. É 1 colher de canela, meia colher de noz moscada e 1 colherzinha de cravo. Você pode falar, não, eu gosto mais de noz moscada, então você pode colocar a mesma medida de canela e vai adaptando essa receita ali e colocando nos teus biscoitos. E se gosta de um biscoitinho mais macio, vai colocar um pouco mais de água e vai fazer bolinhas e vai deixar ele mais molinho com as mãos assim com manteiga, sabe? E aí ele vai ficar um biscoitinho mais macio. Se gosta de um biscoitinho mais sequinho, aí faz ele mais magrinho assim e põe ele a saca dele, fica tipo bem crocantinho. E aí vai variar o tipo do biscoito e vai oferecer para as crianças. Se ela não gostou de um modo, ela vai gostar do outro. A Marcela tá falando com o João, ele ama os biscoitinhos, ele adora os biscoitinhos da alegria. E é muito importante, porque o que contém ali pode parecer só que é um biscoitinho, que é um docinho, que é um cookies, mas ele é maravilhoso, né? Vou até contar um caso. A Marina, esse tempo lá em casa, preparou esses biscoitos. Em vez de ela fazer os biscoitinhos bem pequenininhos, que daí a gente podia comer mais à vontade, ela fez uma graça como fazia Santa Baquita. Ela fez um cookies gigante. Eu falei, então a gente vai poder comer porque um daquele valia por 3 ou 4. Mas ficou assim, muito biscoito, alegria mesmo. Ficou bem alegre essa possibilidade de a gente ter um cookies da alegria. Mas depois ela fez os pequenininhos também. E aí a gente pode comer assim até mais, né, do que 5, porque... Outra coisa que eu quero falar, no caso nosso, né? Olha aí, ó, com a Juliana, as crianças fazem junto, é maravilhoso. A melhor coisa, Ju, porque dali você já tá fazendo esse trabalho com eles, manual, tá tendo esse acesso ao sentido do olfato, né? Criando uma memória lindíssima. Ó, a Rê também não fica sem, eles gostam demais na casa. Aqui em casa, deixa eu ver aqui. A Dani também, vocês gostaram, Dani? Me fala. Amam.
A Adi também amou. Então, gente, um remédio mais simples do que esse. E do momento que a gente tem essa consciência, realmente você tá sempre ali com aquele biscoitinho e utilizando, porque essa mistura junto, a aveia que traz alegria, traz uma boa pele, traz uma boa digestão, né? Traz essa ajuda, né, na saúde das crianças e dos adultos também. Misturado com a canela, cravo, noz moscada, amêndoas, que é indicada para dor de cabeça. Olha os ingredientes, as indicações de Santo Edgarda, colocados todos juntos ali, realmente é especial, né? É maravilhoso. E aí também, gente, uma coisa que eu indico, até eu vou fazer aqui essa semana ainda, o caldo de mocotó, o caldo de osso, ou o que tiver. Como que eu já fazia isso daí? Olha só, que mesmo antes de tá, né, aprendendo a fundo nos remédios de Santo Edgarda, quando eu comecei a introdução alimentar do Christian, com 6 meses, eu já fazia, que daí o pediatra me ensinou a fazer o caldo de vegetais. Então, ali fervia abobrinha, cenoura, eu colocava ali, fazia aquele caldinho para já começar a introdução alimentar dele. Então, nunca usei coisas químicas, eu achava assim muito ruim, papinha pronta, aquelas coisas, Deus o livre, para mim não me descia. Então, eu pensava, o meu bebê tem que comer aquilo que eu acharia agradável comer. E foi assim que eu comecei, entende? Daí, dali para frente, eu comecei essa introdução, preparar em casa esses caldinhos. Daí, vou fazer, Nayara, um passo a passo. Eu quero preparar ele aqui, porque eu descobri que aqui tem fácil. Na Itália, eu tenho que encomendar o mocotó. Aqui tem um supermercado que tem uns mocotó em exposição. Eu vou ir lá comprar. E aí, eu comecei a preparar, né? Então, assim, o que é importante? Esses dados, então, já fazem 9 anos, que é a idade do Christian, que tem no nosso congelador, a Marina sabe. Ou coloco em vidros, quando eu vou fazer sopas, né? Pra quem é o grupo do jejum aqui sabe das nossas sopas, deixo nos vidros e ali eu coloco o restante dos vegetais dentro para fazer a nossa sopa do jejum. Ou na comida mesmo, em todos os tipos de pratos. Você pode colocar no arroz, pode colocar no macarrão, pode colocar no feijão. Vai colocar um dadinho daquele ali do caldo dentro, que seja ele de vegetais ou seja ele de ossos. E toda a família vai estar utilizando dessas propriedades ali sem nem saber. A criança não come verdura vai comer na forma de caldo, né? E isso é muito importante para desenvolvimento. Incluir daí os temperos no dia a dia. Temperos como, por exemplo, o tomilho, ele é muito indicado. A salve, a gente sabe dos benefícios dela, salsinha, alecrim. Eu já nem falo de coisa importada, entendeu? Eu tô falando de coisa assim que a gente encontra em qualquer supermercado. O cominho, então a criança tem uma sensibilidade, você pode colocar em cima do ovo, que ela não vai ver, né? Ou se ver também, você explica o que é, se não precisar esconder. No queijo, nos laticínios, né? É muito importante. Ó, a Vivian tá falando, usar no lugar de caldo de carne. Isso mesmo, Vivian. Usa esse daí natural, feito em casa. Muito simples, né? Que a gente vê o que a gente tá fazendo. E incluindo ali. Tem também daí a água do mar caseira, né? Que eu falei pra vocês. O caldo de osso. E vamos lembrar da desparasitação. Essa daí é livre no sentido de... Santo Edgarda indica a erva Santa Maria, a folha de nogueira e as sementinhas de dentro da semente da cereja. Então, qual daquele ali você vai utilizar, fica a sua descrição, aquilo que você tem mais acesso. Então, a erva Santa Maria, todo mundo tem acesso. Então, vai fazer o chá da erva Santa Maria e vai usar por 30 dias. Todo dia faz lá um pouquinho de chá e toda a família pode tomar. No fim dos 30 dias, de preferência vai trabalhando durante a lua, aumenta, antes de começar a fazer a desparasitação, o conteúdo de gordura nos alimentos, em modo de fazer com que esse verme encontre o ambiente mais gorduroso, mais, sabe, para sair mais assim, aqui tem algumas coisas que eu não posso falar, gente, mas lá no curso eu posso falar. Então, o verme tem que encontrar um ambiente bem liso, entende? Então, você comer um pouco mais de gordura, ele vai tomando chá, então ele vai ter mais facilidade para também ser eliminado. E vai tomando esse chá de erva Santa Maria, ou chá de folha de nogueira, ou, no caso, as sementinhas da coisa, ó, usar o óleo de coco. A Vivian tá falando ali, ó. Tá certo, é isso mesmo, entende? Assim, então, é uma boa gordura para facilitar ali nessa desparasitação. E mandar embora os bichinhos que
Daí você fica falando, ah, Lina, mas como é que eu vou saber se eu tô com verme? Todo mundo tá com verme. Então, olha, eu falo coisa aqui que eu não poderia estar falando, né, gente? Mas assim, de forma em geral, quem mais ou quem menos, a gente tem que cuidar e saber que infelizmente, né, os vermes estão por tudo e a gente vai ter que conviver e eliminando assim aos poucos, né, para ir se liberando dessa situação ali. Vamos falar um pouquinho também então de rouquidão, que é o chá de verbasco e as sementes de funcho juntas. Ele ajuda então a criança rouquinha, dor de garganta, essas coisas ali. Então é bom estar usando o chazinho de verbasco para estar ajudando ele ali. O suco de hortelã. A hortelã crespa, porque ela não contém, então ela não é forte, ela não contém mentol. Ela ajuda na dor nos tecidos moles, como reumatismo não articular. Uma colher antes do café da manhã, almoço e jantar. Tem lá no nosso curso, lá dentro dos remédios. Quem já tem acesso lá, já sabe como pegar e utilizar. Ali, a Adriana tá falando, lua cheia, lua nova, Rô. Exato, em base o período que você vai, porque eles saem para depositar os ovos, mas assim, sobre a desparasitação, a gente teria que fazer um encontro, vamos fazer um encontro para falar certinho ali desses momentos, né, como são feitos e o que eles fazem, esses vermes ali no nosso corpo. Que daí eles retiram, né, as propriedades das vitaminas dos alimentos que todos consumimos, enfim, e aproveitam eles. E a gente acaba, tô tomando remédio, eu tô suplementando, eu tô tomando todos os integradores que eu precisava e nada. Por quê? Pode ser que tenha verme que ele tá aproveitando os benefícios, né? Os sonhos bons. Então, a criança também não tá dormindo bem, verme, tem que cuidar. Né? Tem várias situações, tá isso, tá aquilo, verme. Tem que sempre conduzir lá. Fez a desparasitação, aí sim vai ver o que pode estar acontecendo de outra forma, né? É sempre importante estar utilizando aí. Fazer sempre a higiene, então quando volta da escolinha ou dos encontros, então já lava essa criança, já deixa ali dentro do chuveiro, de repente um baldinho com a água de mar caseira, para que enquanto vai fazendo a ducha, vai fazendo esse vaporzinho ali dentro. Então assim, vai desinfetando, né, as vias respiratórias. Sempre usar, que possível, a essência de lavanda, se você puder fazer em casa o óleo de lavanda bem, melissa, né, o chazinho de melissa, dá para utilizar nas crianças no fim do dia, é maravilhoso. Preparar o eletuário de pera, se você não conseguir fazer a receita toda, cozinha a pera com as especiarias e ir tomando. Lembrando que Santo Degário não indica comer a pera crua, ela indica cozinhar a pera. Muito bem, Eliane, a semente de abóbora também é um auxiliar. Sim, sim, sim. Dá para continuar usando ali a semente de abóbora. Então, assim, são várias coisas que a gente pode deixar fixa, né, na nossa alimentação aí, na alimentação das crianças, que auxilia nessa questão aí. E são vários outros remédios que a gente tem, que tá lá dentro no curso, né, desde os biscoitos, temperatória, o óleo de losna. Eu falei ontem sobre o óleo de losna na aula de ontem, que ele é importante para tosse, né? Desde pequenininho, faz o teste e depois utiliza. Aqui tem escrito, sim, a semente de abóbora, as verduras de folha verde, o bálsamo de 1000 folhas. Eu vou fazer essa semana ainda, amanhã depois já faço esse bálsamo de 1000 folhas para depois ensinar para vocês como se faz num vídeo. O ovo antidiarreico, então a criança está com diarreia, tem também já essa receita no feed, mas eu posso postar novamente. O alface sempre cozido com vinagre de vinho, em modo que a criança possa utilizar. E aí depende do tipo de problema de cada criança. Santo Degário, ela não é que a criança toma isso e o adulto toma aquilo. Dentro dos remédios, ela diminuía a quantidade e dava o mesmo remédio para adulto e para crianças. Aí os casos que ela fala das crianças em específico, como ela fala desde o desenvolvimento, da formação, da infância, o desenvolvimento, depois ela começa a crescer, ela fala da menina, como é feita a menina, moça, o rapaz, o desenvolvimento, e vai falando de todas essas fases. E dentro dessas indicações, a gente vai fazer o quê? O que eu dou para a criança? A mesma coisa que você dá para o adulto, só que em quantidades menores. Sempre testando, porque para uma criança o chá de sálvia vai resolver. Para outra criança vai precisar da pulmonária, que é um pouco mais forte do que a sálvia. Aí depende de como está, né? De como está acontecendo. Por isso que a gente tem que ter essa visão assim
de como é feita a nossa criança, como que a gente fala com o coração com a nossa criança e entender o que está acontecendo, o que está levando ela a adoecer. Tá passando frio, tá passando calor, tá bebendo pouca água. Então a gente vai olhar também aqueles fatores básicos, né? Como que Santo Hildegarda olhou nessa criança que chegou lá no mosteiro para ela, muito debilitada. O pai entregou essa criança a Santo Hildegarda, temendo pela vida do filho dele, achou que realmente seria ali, ele foi em busca de um milagre mesmo, né? E, ai, a Vivian, tô te ouvindo esses dias, parece que vamos ver Santo Hildegarda por essa live. Eu ia cair dura aqui. Ai, com certeza. Eu ia cair aqui, mas seria maravilhoso, viu? E, então, assim, eu posso imaginar realmente esse pai e a pessoa chegar desesperada com o filho, com o quadro que ele tinha, essa criança, e Santo Hildegarda, né, ter recebido, ter curado essa criança em uma noite, através da alimentação, dos cuidados dela, e logicamente, ela já fazia milagre, como a gente sabe, mas assim, a gente sabe disso, né, e que a gente busca também para os nossos filhos. E aí ela identificou, depois ela auxiliou, ela aconselhou o pai, que a plantação, ela pediu o que eles comiam, né? E ele respondeu só o que eles comiam, era só pão e não sei o que, era 2, 3 coisas. Então faltava muitas propriedades na alimentação dessa família, daquela, como é que pode dizer, vila, né? Era tipo vilas que tinha distantes assim, e aí ele começou a cultivar todas as outras coisas que Santo Hildegarda forneceu para ele, e ali toda aquela vila, toda aquela região foi privilegiada, ganhou saúde e sim, realmente mudaram de situação. E voltaram, lógico, para agradecer, né, o que Santo Hildegarda tinha feito por eles, Madre Hildegarda, e pela região que eles viviam lá, pelas crianças e por todas as famílias. Isso é importante, então, quando a gente recebe algo, né, que a gente possa transmitir. E é um dos meus pedidos aqui para vocês. Aprendam de Santo Hildegarda, insiram Santo Hildegarda na vida de vocês e depois distribuam, entende? Distribuam para quem possa ter precisão. Fale sempre que possível, né, dessa medicina, dessa espiritualidade, desses remédios, né? E assim a gente vai poder ajudar a nossa família e tantas outras famílias como forma de agradecimento, né, a Deus primeiramente e a Santa Hildegarda, que é a transmissora, né? Ela escreve aquilo que Deus diz a ela. Então, ela recebeu todos esses dons, a gente viu desde a formação no ventre materno de um bebê, desde o momento da concepção até grandinho, rapazinho, nosso desenvolvimento, as pessoas de idade, então tudo tem para todos. E lá dentro do nosso curso vai estar isso. Então, aula para as crianças, aula sobre os pulmões, coração, adultos, pessoas de idade. Então, tô pegando sempre dentro dos escritos dela, que eu bebo na fonte original, e trago aqui para vocês, né? Aqui tanto no aberto quanto no fechado, de modo que a gente possa cada vez mais divulgar Santo Hildegarda. Então, é esse que é o meu sonho. Eu vou falar um pouquinho, bem rapidamente, cuidado com as substâncias tóxicas. Minha palavra não sai, porque não pode falar muitas palavras estranhas aqui. E essas substâncias estão nos cremes dentais, elas estão nos enxaguantes bucais, elas estão no sal refinado, água de torneira não filtrada, bebidas gaseificadas. Sabe aquelas bebidas lá? Então, aditivos alimentares, corantes, conservantes e eu não sei se eu posso falar, mas tá na soja também. Aplique sempre as 6 regras de ouro para as crianças também. É muito importante as 6 regras de ouro, tem ali no feed, a gente vai memorizar, você vai adaptar para a tua realidade, da tua casa, da tua família e vai aplicar as 6 regras de ouro. Vai mudar tudo. Vai mudar especialmente, né, a saúde e a paz familiar. Porque do momento que você vê que tudo começa a se ajustar, quando chega uma dificuldade, você tá tão reforçado, né, tá com a imunidade tão alta, que vai tudo bem, sabe? Tá tudo bem, tem que ir aceitando e ajustando. A Nayara, qual sal você recomenda? Eu uso sal Celtic. E eu aqui no Brasil eu comprei o mais rústico que tinha, Nayara. Então achei aquele mais grossinho. Até levei ela pra mãe, daí agora ela gosta de um pouquinho mais fino, mas daí ela mesma bate no liquidificador e faz ele um pouquinho mais fino. E ela parou de comprar um sal que uma vez quando eu vim aqui, meu Deus, gente, aquilo não era um sal, era pó.
Falei, mãe, o que é isso aqui, mãe? Vamos, né? E ela achou que aquele era o melhor, né? Porque tava escrito lá um monte de coisa, lá, bonitinho. Falei, não é isso. Mas, logicamente, ela não sabia. E daí, daquele momento pra frente, ela mudou, né? Trocou o sal. Então, é importante que a gente vai ler lá também, né? Porque eu tô comprando nos Estados Unidos, né? Aí, ali também tem boas opções, né? Na Itália também tem. Então, o sal integral. Quanto mais integral possível pra... E já para fazer a água de mar, o sal mais rústico e grosseiro que tem, né? Ferver a água, joga o punhado ali, coloca dentro de uma bacinha, cuidando sempre, tem que ser uma bacia de vidro, porcelana ou de inox, né? E a criança coloca pertinho, cuidado, toalhinha na cabeça, vai fazendo esse vaporzinho. Se a criança é muito pequena, pode colocar dentro do chuveiro. Enquanto você vai dando banhozinho, coloca essa latinha, essa água de mar caseira dentro do chuveiro, porque ele vai fazendo esse vaporzinho e vai subindo essa inalação. Então, um efeito, mesmo que leve, vai ter. É como se a gente estivesse no mar. Quando você caminha na beira da praia, você recebe essa maresia. Isso faz muito bem, traz muitos benefícios. O recipiente, muito bem, Marina. E traz inúmeros benefícios. E já dentro do chuveiro ali, onde você puder fazer, também vai trazer. Às vezes a criança é pequenininha, pode querer colocar a mão dentro da água quente, então a gente vai usar todas as possibilidades, né, para estar tratando com segurança os nossos filhos, netos, sobrinhos, alunos e todos os que o Senhor nos confiar. Amém? Então, amanhã nos vemos com um tema surpresa novamente. O horário de amanhã é às 19 horas. E espero cada um de vocês para esse tema surpresa, né? A Marina depois vai nos revelar qual é. Amanhã e na sexta-feira nós temos aula. Então, quem entrar no curso esses dias já vai ter aula ao vivo na sexta-feira. E amanhã nós vamos revelar qual vai ser a aula, né? Da sexta-feira. Tá bom? Então, assim, Jesus, Maria e José, a nossa família, vossa é. Que Santa Hildegarda conserve os planos e os sonhos de Deus para cada uma de vocês, para cada um de vocês, para todos nós. Até amanhã, se Deus quiser. E boa noite.